Amém, queridos. Bom, eu quero falar hoje com vocês, nessa manhã, algo que Deus colocou no meu coração para trazer a essa igreja, né? Então, às vezes é um grande desafio quando você vai ministrar numa igreja diferente da sua, porque você não conhece as pessoas, né? Então realmente você fica 100% na mão de Deus. Você fala assim: Senhor, traz para aquele lugar aquilo que aquelas pessoas precisam ouvir, não é? Então eu creio que vai ser de Deus, amém? Nós vamos falar hoje a respeito um pouco de dom e unção. Dom e unção. E eu começo o culto, né? Fazendo uma pergunta: quanto custa ter unção? Qual é o valor para que nós possamos ter unção? Amém? Por que eu pergunto isso? Este ano é ano da providência. Só que Deus, Ele não vai entregar para mim ou para você aquilo que Ele tem que entregar totalmente gratuito. Nós, talvez este ano, vamos precisar entrar no íntimo de Deus, de uma maneira que talvez muitos de nós nunca entramos antes, ou talvez entramos, mas há muito tempo atrás. Mas este ano, para que Deus entregue aquilo que tem queimado no seu coração, talvez eu e você teremos que tomar algumas decisões e fazer algumas coisas, as quais nós talvez teremos que ter um contato muito grande com o Espírito. Então nós vamos falar a esse respeito nesta manhã, porque eu creio, querido, que nada vai impedir o que Deus tem para você, no nome de Jesus, amém? Eu quero começar lendo com vocês o livro de Atos, no capítulo 10, versículo 38, Atos 10, 38, amém? E a palavra do Senhor, ela diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, amém? Nós vemos aqui então que o Espírito Santo, ele estava com Jesus, ele estava dando poder a Jesus, andava com Jesus. Sabem que existe uma diferença entre você andar com o Espírito Santo e você ter o Espírito Santo, entre você conhecer o que é o Espírito Santo e você ter o Espírito Santo em você. É claro que o Espírito Santo, ele não é algo físico. Quem veio fisicamente foi o nosso Senhor Jesus, amém? Mas o Espírito Santo, ele habita em nós. E eu digo para vocês que o Espírito Santo, ele sempre atuou desde do Antigo Testamento, desde o princípio, né? Nós vemos que o Espírito Santo, ele atuava com alguns profetas, com os profetas, ele falava com Davi de alguma maneira, ele atuava com Abraão. E falando em Abraão, se você ler comigo, por exemplo, em Gálatas, capítulo 3, verso 14, Gálatas 3,14, você vai ver o seguinte: isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. Ele fala assim: bênção de Abraão. Abraão, ele teve muitas bênçãos de Deus, muitas promessas, mas nesse texto, qual era a bênção de Abraão? Diz assim, continuando no mesmo verso, fala assim: para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Uma das promessas que Deus deu para Abraão era o que o Espírito agiria, que ele seria conduzido pelo Espírito. Nós vemos também, por exemplo, no livro de Joel, no capítulo 2, verso 28, assim, Joel 2, 28. E depois disso, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, e os jovens terão visões, amém? Então, amados, vemos que Deus, ele ali já falava do Espírito Santo com Abraão. Joel, o profeta Joel, foi muito tempo depois, e Deus novamente fala a respeito desse Espírito, não é? Que ele traria então para cada um de nós a bênção, ou o dom, ou o poder de termos visões, de seguirmos com Cristo. E isso é algo extremamente importante, e eu quero que nós possamos entender isso hoje. Sabem que
quando falamos do Espírito, eu vou falar de dons e unção daqui a pouquinho, mas eu tenho que ter certeza que você vai entender a questão da importância do Espírito. Tudo que vem de Deus, você recebe, tudo, na verdade assim, tudo que é de Deus, tudo que Deus é, você recebe de graça. Tudo que Deus é, você recebe gratuitamente. Mas tudo o que Deus tem, você paga um preço. Eu vou te explicar essa manhã a diferença. Olha só, o que Deus é, que você recebe de graça, nós conhecemos isso como atributos. O que é um atributo? Um atributo é uma qualidade de uma pessoa, é uma qualidade de um ser. Por exemplo, eu sou o pastor Rodrigo, mas eu também sou o marido Rodrigo da Ana Paula. Eu também sou o Rodrigo, pai do Luiz Gustavo e do Leonardo. Entendem? Esses são meus atributos. Todos os meus atributos, eu ser pai, eu ser marido, eu ser pastor, ou eu ser um profissional, são as minhas qualidades. Todas essas qualidades definem quem eu sou, estão em mim. Quando falamos de Deus, por exemplo, Deus, ele tem atributos também. Ele tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Por exemplo, quais são os atributos de Deus que são incomunicáveis, que é só dele? Onipresença, onisciência, onipotência, soberania, imutabilidade. Quem fez IV sabe o que eu estou falando, não é? São coisas que somente Deus tem, bem como somente o Espírito Santo tem, bem como somente Jesus tem. Agora, Deus também tem atributos comunicáveis, que são o amor, amém? O cuidado, o não desistir, né? Deus tem várias coisas que é Ele, mas Ele divide com você, e estes todos são de graça. Você tem o amor de Deus de graça. Você tem o cuidado de Deus de graça porque Ele te ama. Conseguem me entender? Essas coisas são as qualidades de Deus, que elas estão em cada um de nós. E essas coisas que são de Deus, você recebe de graça. Agora, por exemplo, para que você possa receber do Espírito, você precisa tomar uma decisão, que é aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por exemplo, se você quer a sua salvação, ela virá no momento que você aceita Jesus. Então, algumas coisas que são de Deus também vão requerer decisões suas. Por exemplo, estamos hoje, vivemos essa semana, estamos começando o ano de 2021, vivendo o ano da provisão do Senhor, o ano que Deus vai trazer grandes coisas. Agora, de tudo que você já escutou de ministrações, que eu creio que foram bênção neste lugar, amém? Não só aqui, nas outras salas da nossa terra, enfim, eu sei que está um mover no Brasil inteiro, em nome de Jesus, amém? Mas quando você viveu, as ministrações que você ouviu e se emocionou e disse assim: meu Deus, é isso mesmo, vai ser bênção? Ou você tomou uma decisão de verdadeiramente tomar posse? Amém? Porque percebam, são dois caminhos. Você pode receber algo por entusiasmo, sair daqui entusiasmado e feliz da vida, esse ano vai ser bênção, mas na primeira dificuldade você abre mão, ou você ouve e toma uma decisão, você paga um preço. Não interessa o que acontecer com o governo, com o mundo, com o que estiver vivendo hoje, eu tomo a decisão e tomo a postura de viver o melhor ano da minha vida. Amém? Isso, amém? Glória a Deus, pode bater palmas. Entende? Então são decisões. Você não paga um preço para receber do Espírito Santo, claro, aceitando a Jesus. Porém, você precisa entender que somente o Espírito Santo agirá com as suas decisões.
Ele não vai forçá-lo, Ele não vai te forçar a ser abençoado. Ele não vai te forçar a você conquistar algo. Conseguem me entender? Depende de você. Depende daquilo que está em você. A palavra de Deus, no livro de Gálatas, eu vou ler uma sequência aqui, tá? Gálatas, capítulo 4, verso 6. Gálatas 4, 6. Diz assim: e porque sois filhos, quantos filhos temos aqui hoje? Aleluia. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Está no seu coração. Romanos 8,14. Romanos 8,14. Diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer dizer, se você é filho, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa ser guiado por Ele, não é? E em 1 Coríntios 3,16 fala assim: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Consegue entender como é importante, como é falado do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Então, queridos, eu quero que você entenda que este ano, talvez, eu não estou de maneira nenhuma questionando a sua fé nos outros anos, ou nada disso, mas eu quero dizer que nós não estamos vivendo um ano qualquer, nós não estamos no momento da história da humanidade, que é um ano que você vai deixar a vida te levar. Amém. Este ano é um ano que estamos em uma grande batalha espiritual, onde o inimigo quer te paralisar de todas as maneiras. Só que por outro lado, o Espírito quer provar para o inimigo que você é muito maior do que ele, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Este ano que nós vamos pisar definitivamente na cabeça do inimigo, em nome de Jesus. Este é um ano que você vai romper no seu ministério. Você que está sentado estava pensando: meu Deus do céu, quando é que eu vou estar naquele altar louvando ao Senhor como levita? É este ano. É este ano que você vai romper nas suas células. É este ano que você vai se reconciliar com a sua família. É este ano que o seu marido, sua esposa, teus filhos estarão neste altar, buscando e adorando o mesmo Deus que você serve. Amém. É este ano. Porque o Espírito habita em você. Agora perceba uma coisa, eu quero contar uma curiosidade para vocês. A palavra de Deus, ela diz para nós, ali em Gálatas, capítulo 5, verso 23, quais são os frutos que o Espírito nos traz, né? Quais são as coisas, quem tem o Espírito, o que o Espírito traz a nós? Se nós lermos aqui, Gálatas 5:23 vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria ou o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Percebam, são 9 coisas, são 9 características que você recebe no momento onde o Espírito age sobre você. Só que antes de você receber do Espírito, existe algo que nós temos que fazer, que é receber a Jesus. Se nós somarmos os 9 dons do Espírito, mas a Jesus, chegamos no número 10. E é curioso esse número 10, porque quando Deus dá para Moisés as leis, os mandamentos, também são 10. Consegue entender? Então, é como se os mandamentos estivessem de alguma maneira relacionados com aquilo que o Espírito traz a nós. Porém hoje, nós não vivemos mais na lei de Moisés, não é? Muito embora Jesus não veio abolir a lei, não vou nem entrar nesse mérito, amém? Mas nós vivemos hoje na lei do Espírito. Romanos capítulo 8, verso 2, Romanos 8, 2, diz assim, Romanos 8, 2, porque por meio de Cristo Jesus,
a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O Espírito que vem com Jesus, o Espírito Santo, te liberta da lei do pecado e da morte. E é nessa lei que nós vivemos hoje. Então nós precisamos, queridos, estar cheios do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que você receba todos os dons de Deus, todas as promessas, e que você seja capaz de vencer qualquer coisa que se levantar contra você. Amém? Quando você está cheio do Espírito, você tem uma qualidade de amor, de uma maneira que você não consegue de fazer o bem, você não consegue parar de fazer o bem, porque você ama, e você não faz por reconhecimento por ninguém, você faz por amor, porque você é cheio. Você conversa, você ora com as pessoas, você jejua, você faz um sacrifício tremendo, muitas vezes, para estar num culto, mesmo online. Vocês que me assistem aí online, você não pode estar aqui, mas de repente você está na sua casa, está aí ouvindo hoje a palavra, e você faz tudo isso, por quê? Porque existe amor. Aquela pessoa que tem o Espírito Santo tem amor. Precisamos de amor, amém? O amor nos movimenta, o amor faz com que a igreja de Jesus Cristo não morra. Com todos os ataques, desde a fundação lá em Atos, quando nasceu a igreja, até o ano de 2021 hoje que estamos, quanto à igreja do Senhor Jesus, igreja que Jesus morreu para que existisse, quanto a igreja vem sofrido ataques e ataques e ataques, mas ela nunca terminou, e ela só multiplica, amém? Por quê? Porque na igreja existem pessoas como vocês, que têm o Espírito e amam. Não negocie o amor do Espírito no coração de vocês. Não negocie, não se corrompa, não faça pelos pastores, não faça pelos bispos, faça por Cristo, amém? Faça por Cristo, em nome de Jesus, amém? O Espírito de Deus, Ele quer realizar uma obra na sua vida, e vou dizer, eu tenho certeza, que em muitos aqui, Ele já começou. Em muitos aqui Ele já começou, mas Ele ainda não terminou. Ele não terminou com você, Ele não terminou o que tem que fazer na sua vida, Ele continua fazendo, amém? O Espírito de Deus. Agora, pastor, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, se eu conheço do Espírito, se eu tenho uma intimidade com o Espírito, somente o Espírito Santo me basta? Quer dizer, somente conhecer do Espírito me basta? Eu vou dizer para vocês assim nessa manhã: conhecer o Espírito é um grande caminho, é a bênção de Deus, só que vocês precisam de uma coisa a mais, que vem do próprio Espírito, chamado unção. Nós precisamos de unção, amém? Não basta eu, por exemplo, dizer que eu conheço a Jesus, mas eu não dou testemunho de Jesus, entende? Não adianta eu dizer que eu conheço a Deus, mas eu não falo de Deus para ninguém. Não adianta as minhas atitudes serem totalmente diferentes daquilo que Deus tem para mim. Por isso que eu estou dizendo que este ano é um ano que nós vamos mostrar para o mundo espiritual que as nossas atitudes são atitudes de filhos, atitudes de filhas do Senhor, atitudes de homens e mulheres que têm do Espírito, mas têm unção. Quer ver uma coisa, queridos? Olha só, em Isaías, capítulo 61, no verso 1, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Quer dizer, o Espírito do Senhor está em mim, por quê? Porque Ele me ungiu, Ele me autorizou, Ele me abençoou. Eu recebo o poder do alto, não é da minha capacidade, é do alto, vem do alto, precisa ser do alto. Por que Ele vai te ungir? Para pregar as boas novas aos mansos, né? Enviou-me para restaurar os contritos de coração,
a proclamar liberdade aos cativos e libertar aqueles que estão em prisões. Pare e perceba, você acha que é simples você pregar, libertar os presos, né? Tanto espirituais quanto emocionais? Vivemos uma geração de pessoas que são presas emocionalmente, que estão, muitas vezes se entregam à depressão ou a situações que roubam delas. Então Deus, Ele unge você para que você seja um arauto, um porta-voz dEle para as pessoas. Só que com o seu conhecimento humano, simplesmente você não vai ter vitória, porque você precisa de Deus. Por isso que não basta apenas conhecer do Espírito, você tem que ter unção. Você tem que ter unção. Quando você tem unção, eu não estava aqui nessa semana, mas eu imagino, não é, ontem, acredito que vocês estavam aqui na celebração. Quando estavam aqui ontem? Eu imagino que se o pastor Alex, né, a pastora Alex, continuasse até 1 da manhã, 2 vocês não iam embora. Não é isso? Se pudesse, vocês iam ficar aqui, ó, ia rodopiar, ia pular, ia tirar as máscaras, tudo. Vocês iam. Mas por que isso? Porque eu tenho certeza que nesta casa existe unção. Não é pela performance, é pela unção. E você e eu precisamos ter isso. Amém? Nós temos que ter unção. Existe dom e existe unção. Existe dom e existe unção. A igreja precisa discernir o que é dom e o que é unção. Por exemplo, tem uma pessoa que ela canta na igreja. Ela nasceu com o dom de cantar, que não é meu caso, não é? Nem de dançar. Enfim, mas tem pessoas que nasceram com esse dom, não é? Só que elas estão afastadas de Deus. Elas têm o dom, mas começou na igreja e se afastou de Deus. Só que ela continua com o dom. Ela vai num barzinho, ela canta. Tem pessoas que pregam, que falam muito bem. Ela tem o dom de falar. Só que você ter o dom de falar não significa que você tem unção. Hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas existe até coach que te ensina a pregar em igreja. Você pode pagar para alguém te ensinar como que você prega para uma igreja. Não estou condenando quem faz isso, amém? Mas eu estou dizendo, você pode até fazer, mas se você não tiver unção, não tem mover. Sem unção não tem transformação. Sem unção não tem restauração. Sem unção, eu digo que não tem vida. Precisamos ter unção e não performance. Nós temos que ter unção. Lá em Mateus, capítulo 7, do 21 ao 23, diz assim: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim que praticam o mal. Percebam nesse texto que estas pessoas que estão falando com Jesus aqui, nesse contexto, com Deus, eles estão falando assim, mas nós pregávamos, mas nós tínhamos células, mas nós fazíamos isso, né? Mas eram pessoas que, por mais que tinham uma prática, elas não tinham espírito nelas. Elas faziam aquilo por performance, faziam por desencargo, faziam porque tinham que fazer. Mas, querido, em nome de Jesus, logo mais, essa pandemia vai terminar, essa igreja vai estar todo mundo um do lado do outro aqui, e vai transbordar de gente, vai ter culto de hora em hora aqui, ó. Sabe por quê? Porque a unção do Senhor estará neste lugar com cada um de vocês. Não é a maneira que se prega, amém? Dá uma salva de palmas ao Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Porque não é a maneira, não é o telão. E que telão, hein, gente? Não é o telão, gente. Não é a unção. E eu quero que esse ano, você e eu temos que determinar, este ano, a unção do Senhor estará sobre mim. Quando eu falar de Deus, não vai ser eu falando,
mas vai ser o Espírito através de mim. Quando eu estiver tocando aqui, quando eu estiver cantando, não vai ser a minha performance de músico, mas vai ser a unção do Espírito conduzindo cada acorde que eu montar. Cada batida naquele prato, cada dança, vai ser o Espírito. Por quê? Porque contra o Espírito o inimigo não tem poder. E essa igreja é um lugar que o inimigo fica lá fora, no nome de Jesus. Agora pensa no privilégio. Você é um que está tendo a oportunidade deste ano de viver o melhor momento de Deus na sua vida, em tudo, na sua vida pessoal, na sua vida profissional e no seu ministério. Não existem pessoas neste lugar que são medíocres. Existem vencedores do Senhor nessa casa. Homens e mulheres do Senhor, vencedores neste lugar. Amém? Em nome de Jesus, a unção tem que ser conquistada. Perceba, eu comentei no exemplo aqui que os dons não se perdem. Você sabia que um dom, ele é irrevogável? Se você tem um dom, você vai ter esse dom por resto da sua vida. Mas a unção presta atenção, lá em Romanos, vou provar na Bíblia para você não achar que eu estou sendo um herege nesse altar. Romanos 11, 29, fala assim: pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O seu chamado é seu até o seu túmulo. Se você vai fazer ou não, mas Deus te chamou. E desculpa falar, vou pedir perdão para os pastores aqui, mas se você não fizer, Deus vai te cobrar quando você chegar diante dele. E os seus dons também. Agora, a maneira que você vai usar os seus dons, aí cabe o seu livre-arbítrio. Por isso que tem muitas pessoas que usam às vezes dons de Deus para fazer a obra que não é de Deus. A mesma coisa, às vezes perguntam assim para mim: nossa, pastor, tem alguns homens e mulheres de Deus em algumas igrejas que parece que eles até operam alguns milagres, mas quando a gente vai ver a vida deles, parece que a vida deles é não está muito certa. Como é que pode, Deus ainda usar? Por dois motivos. Primeiro, porque às vezes Deus é misericordioso e mesmo através de um ímpio, Deus cura o salvo. Ou porque ele recebeu em algum momento um dom de Deus, só que ele não vive de acordo como tem que viver. Amém? Agora, mesmo que você tenha o dom, se você não usar com o Espírito, você vai para o inferno com o seu dom. Ele não vai te salvar. O que vai te salvar é Jesus Cristo, o seu caminhar com Jesus Cristo. E é nessa manhã estamos aqui para isso. Essa manhã, queridos, o Espírito está nos incomodando aqui no seguinte: eu quero, o Espírito, como se ele dissesse assim: amados, este ano viva colado com o Espírito Santo de Deus. Não faça por você, faça por Cristo, mas permita que você seja um instrumento de Deus. Deixe para trás o seu medo, o seu passado, as suas dores, as suas frustrações, as confusões que talvez você viveu com pessoas que você ama, não sei, mas perdoe as pessoas, bata o pó da sua roupa, se levanta e vai embora, e faz o que tem que fazer. Este ano vamos colher demais, mas só colheremos o melhor de Deus com o Espírito. Você tem que ter o Espírito de Deus. Temos que ter o Espírito de Deus. Amém? Não são os dons que curam, mas é o Espírito. Em Isaías capítulo 10, verso 27, olha o que diz isso. Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, o seu jugo do teu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. A unção despedaça o jugo. A unção faz o pecador se converter. A unção transforma famílias. E a unção precisa vir do Espírito. E o Espírito vem quando você aceita Jesus Cristo. Precisamos disso. A igreja do Senhor precisa de pessoas que tenham unção, pessoas que nem você,
que não desistem, pessoas que nem você que não abrem mão do perdido, pessoas que nem você que não perdem a oportunidade de fazer o bem, pessoas que nem você que às vezes é pisado por outros e é apontado o dedo, mas você perdoa e ainda você ora por eles. São pessoas assim que precisam estar na igreja do Senhor, nos tempos que vivemos hoje, para que possamos suportar as batalhas que estamos vivendo, amém? Agora, eu comecei o culto perguntando assim, qual é o preço disso? Qual é o preço de ter essa unção? Quantos querem uma unção assim? Quantos querem uma unção que a pessoa chega para você com uma vida destruída? Não que a gente quer que as pessoas cheguem assim, mas infelizmente chegam. A pessoa chega para você, você conversa com ela ali 10, 15 minutos, você faz uma oração, você dá uma nova vida para ela, não você, mas o Espírito. Quantos querem uma unção que quando você falar de Jesus, a pessoa fala assim, eu quero o mesmo Jesus que você tem? Quantos querem uma unção quando você vai começar a sua célula, você liga para 10 pessoas e ninguém dá desculpa e os 10 vão? Quantos querem essa unção? Quantos querem uma unção que você às vezes estava desanimado, chateado, e você fala assim, Senhor, tira do meu coração esse peso que não é meu, e na hora você respira. Quantos querem essa unção? Eu também. Agora, quanto custa isso? Eu acho que esse tema, né, quanto custa, ia gerar uma outra palavra, né, ia ter que pregar outro culto. Mas eu sintetizei numa frase, que eu acho que eu quero que você, se você puder, anote essa frase e guarde com você aí. Preste atenção. Preste atenção. Não é possível você ter a unção que você deseja, mas almejar o pecado que você tolera. Se você quer unção, você não pode tolerar o seu pecado. Esse é o preço. Quer unção do Senhor? Pare de negociar o pecado que te destrói. Para de negociar com o rancor que muitas vezes levamos das pessoas. Pare de negociar com a inveja, com os ciúmes, com o medo, com a falsidade. Pare de negociar e falar assim, estas coisas já não me pertencem mais. Quanto mais unção você quiser ter, menos pecado tem que estar na sua vida, meu querido. Mais perseverança, mais amor, tem que avançar. Nós precisamos avançar. Eu ministrei uma semana ou duas atrás, numa igreja em São Caetano, e ali, eu não vou reministrar a palavra, mas eu acho que eu posso trazer o exemplo, né, de como que nós vencemos o pecado com a unção. Como é possível? Muito embora aprendemos que o pecado você não resiste, você foge, né, porque o pecado te domina, mas existe uma maneira que você nem sinta mais vontade de pecar, que é o amor. O amor. Lembram quando eu li aqui em Gálatas falando das coisas que o Espírito de Deus nos traz, né, os benefícios? O primeiro é o amor, a alegria e tal, o amor. Todo mundo aqui conhece o apóstolo Pedro? Caramba, eu queria conhecer ele pessoalmente como vocês conhecem. Brincadeira. Mas vocês conhecem o apóstolo Pedro. Então, quando nós lembramos do apóstolo Pedro, lembramos de várias coisas dele, mas eu acho que a maioria das pessoas, principalmente talvez os não cristãos, né, os não praticantes, eles vão lembrar que Pedro negou a Jesus 3 vezes, né? Isso é uma coisa que nos traz à memória, que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Pois bem, não sei se vocês se lembram, antes de Pedro negar Jesus, ele fala ali que os discípulos iria traí-lo, logo depois que Jesus lava os pés deles, então, olha, um de vocês vai me trair. E Pedro, né, não vou ler os textos, tá? Mas Pedro, ele olha para João, a Bíblia fala que ele faz um sinal para João, né, que João estava no peito de Jesus, né, perto de Jesus, e Pedro fala assim, ó, João, pergunta quem que é. Em outras palavras, Pedro fala assim, eu não sou, você não é, deve ser algum outro dos 10 aí, deve ser algum outro, mas a gente não é. E depois, né, Judas é revelado e tal. Depois que termina, Jesus se levanta e está indo embora, e Pedro pergunta assim para Jesus, onde você vai? Aí Jesus fala assim, para o lugar que eu vou, você não pode ir,
mas você vai depois, não é? Não é isso? E então Pedro fala assim: não, Senhor, eu vou aonde o Senhor estiver, estou pronto para dar a minha vida pelo Senhor. Lembram disso? E aí Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, em verdade te digo, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E então realmente isso acontece. E passa o tempo, né? Depois que isso acontece, você vai ler na história, você vê que Pedro, ele ficou extremamente decepcionado consigo mesmo, por ter feito isso. Isso é tão grande, que em um dado momento, Pedro, ele reúne alguns discípulos de Jesus, acho que eram mais 2, e eles vão pescar. Pedro quer voltar a ser pescador. Engraçado que quando nós estamos longe do Espírito, longe de Deus, nós queremos voltar a ser quem nós éramos. Só que, deixa eu te dizer uma coisa, quando você já teve o Espírito uma vez, nunca mais você consegue pecar em paz, nunca mais você consegue voltar a ser quem você era, porque uma vez de Deus é sempre do Senhor, Ele pagou o preço. E Pedro estava ali, né, pescando. E então Jesus, né, ele vai ali depois de um tempo, e ele pergunta ali para os pescadores, onde Pedro estava, né, vocês pescaram algum peixe? Não pescamos nada. Então joga a rede ali, exatamente como Pedro fez, como Jesus fez com Pedro a primeira vez. E Pedro então reconhece quem era Jesus. Agora vem o ponto que eu contei toda essa história, relembrei você todo esse momento para ler o texto que eu vou ler agora, que está em João, no capítulo 21, no versículo 14, versículo 15. Depois que voltaram, né, eles vão comer, e Jesus ele vai lá falar com Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Verso 17, pela 3ª vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que eu amo, que eu te amo. E disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Você já ouviu isso, correto? Muitos pregadores pregam assim, e não está errado, é isso mesmo, que Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus fez Pedro aceitá-lo 3 vezes. Muitos pregadores dizem isso. Porém, eu quero ir um pouquinho mais profundo com você hoje, rapidamente. Quando Jesus conversa com Pedro, nesse contexto, Pedro havia dito assim para Jesus: Jesus, antes, eu morreria pelo Senhor, eu morro pelo Senhor, faço de tudo pelo Senhor. Quantos aqui tem esse sentimento que você faz de tudo pelo Senhor? Não importa o que seja. Pedro tinha esse sentimento: faz de tudo pelo Senhor. No grego, o Novo Testamento foi escrito no grego. Existem algumas palavras em grego para falar de amor. Existe a palavra ágape, não é? Talvez vocês conheçam, que é ágape em grego, é um amor incondicional, é o maior nível de amor. Usa-se a palavra ágape. Existe um outro amor em grego que se chama filéus. Filéus é um amor de irmão. Existem mais, existem um que é o eros, que é o amor de casamento, mas não é o caso. Mas quando Pedro fala do amor para Jesus lá, ele fala assim: Senhor, eu te amo ágape, eu morreria pelo Senhor. Só que ele negou. Neste contexto, na hora que Jesus pergunta para ele pergunta assim: Pedro, tu me amas ágape? Tu me amas ágape? E Pedro fala assim: Senhor, eu te amo filéus. Ele não responde mais ágape, ele responde filéus. Por quê? Porque ele olhava para ele e falava assim: eu não tenho aquele amor, eu não, né, eu traí o meu Senhor, meu amor não é mais ágape, meu amor não é o amor, é o gostar. É mais ou menos assim: Pedro, tu me amas?
Senhor, eu gosto de você. Entende? É mais ou menos assim, não é isso, mas é mais ou menos isso. E Jesus pergunta a primeira vez. Na segunda vez, Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas? Ágape, tu ágapes, Pedro? E Pedro fala assim: não, Senhor, filéus. E na terceira vez, Jesus muda. Ele fala assim: Pedro, tu me amas filéus? E aí Pedro fala assim: então, com o coração magoado por Jesus ter perguntado a terceira. Por que Pedro ficou triste na terceira vez? Porque Jesus desceu e colocou filéus, não continuou com ágape. Pedro pensou assim: Jesus desistiu de mim. Jesus desistiu de mim, porque ele mudou para filéus, não é? E ele fala assim: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, filéus. Mas aí, olha o que Jesus continua no 18. Ele fala assim: digo a verdade, quando você era mais jovem, você vestia-se e ia para onde queria, Pedro. Mas quando for velho, você estenderá suas mãos, e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Por quê? Porque você sabe, né, no apócrifo de Pedro, né, a história diz que Pedro morreu crucificado de ponta cabeça. Mas então ele fala assim, Jesus fala assim: hoje, Pedro, você vai para onde você quiser, mas um dia você vai ser levado e você vai morrer na cruz. Mas agora, siga-me. Jesus fala assim: siga-me. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Pedro estava magoado, porque ele havia traído o Senhor. Mas Jesus falou assim para ele: Pedro, hoje, você achou que o seu amor era ágape, mas hoje o seu amor ainda é filéus. Só que Pedro, eu não desisti de você. Eu não desisti de você, Pedro. Você falou assim para mim que morreria por mim. Naquele momento você não estava pronto para morrer por mim. Mas hoje, mesmo com o seu amor filéus, eu digo para você, Pedro: siga-me, porque você vai morrer por mim, Pedro. Eu não desisti de você. Eu te amo, e eu vou colocar em você o amor que você acha que você tem. Por quê? Porque quem habitava no Senhor era o próprio Espírito de Deus, estava com o Senhor, o próprio Deus estava no Senhor. Estão me entendendo? Quando você tem o Espírito Santo do Senhor, você não desiste de ninguém, não desiste das obras, não desiste do chamado, não desiste de amar ninguém. Então este ano, tenha um amor que você nunca teve antes. Ame a sua igreja, ame os seus líderes, ame a sua casa, ame os seus pais, ame a sua família. Ame aquilo que Deus te entregou, dê valor àquilo que Deus te entregou. Entenda, tudo que Deus te deu, Ele te deu porque Ele te ama. Você é amado do Senhor. Posso ouvir um amém? Você é amado do Senhor. Sabe como vamos colher este ano o melhor de Deus? Vivendo o amor dEle. Como que eu faço para viver o amor de Deus? Como que eu faço? O que eu preciso? Você precisa do Espírito. Quando eu amo e eu tenho o Espírito, você vai sentir nojo do pecado. Quanto mais afastado do pecado você tiver, mais unção você vai ter. E aí você não vai mais sofrer por coisas que talvez até 2020 você sofria. Quando alguém falava algo a seu respeito, quando alguma coisa não dava certo. Quantas coisas talvez nos outros anos você desistiu, começou e parou. E eu não estou questionando os motivos, tá bom? Mas eu vou deixar você com uma pergunta no seu coração. Será que se você tivesse um amor ágape, você teria desistido de algumas coisas que você desistiu? Ou de pessoas que você desistiu? Ou de ministérios que você desistiu? Eu não sei, é uma pergunta. Só que talvez aí você está pensando assim: meu Deus do céu, será que eu tenho esse amor ágape ou será que o meu amor é filéus? Eu não sei, mas uma coisa eu digo para você: se o seu amor é filéus, Jesus está dizendo assim: siga-me, eu não acabei ainda, você vai chegar no nome de Jesus. Amém, igreja, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Deus é bom demais, amém. Fique de pé no seu lugar. Amém. Deus não terminou o que tem que fazer com você. Amém. Você passou uma semana inteira recebendo do amor de Deus. A semana inteira pessoas subiram neste altar para mostrar para você que você é amado.
Pessoas vieram aqui, oraram com você, eu tenho certeza. Você recebeu oração, você recebeu promessas. Por quê? Porque é uma igreja que faz oração e promessas, também faz. Mas é porque Jesus sabe do que você precisa. Jesus sabe que você precisa de uma carga nova, de um ânimo novo. O ano inteiro você ouviu notícias ruins de pessoas, talvez você perdeu parentes este ano, amigos este ano. Talvez esse ano você derramou lágrimas que você não queria ter derramado. Só que também este ano o seu caráter foi moldado. Este ano também foi um ano onde que você não desistiu. Olha onde você está hoje. Você está aqui, você está online na sua casa nos assistindo. Você está na presença do Senhor. Sabe o que é isso? Isso é vitória. Você não perdeu, você venceu. É vitória. No nome de Jesus, e grandes coisas você vai colher. Grandes coisas. Não desista. Talvez alguns de nós às vezes nos sentíamos igual aquela mulher do fluxo de sangue. Lembra da história da mulher do fluxo de sangue? Ficou ali 12 anos ali com fluxo de sangue. E aí diz assim que na hora que ela viu Jesus, ela teve que ter uma escolha. Vocês sabiam que naquela época, uma pessoa, a mulher quando ela estava no seu período de fluxo, né, período menstrual, ela era considerada imunda. Ninguém podia tocar na mulher, ela não podia sair para fora. Se alguém soubesse que ela estava naquela condição e ela saísse, ela poderia ser até apedrejada. Não era algo simples. Era uma sociedade realmente muito machista e com valores corrompidos. Agora você imagina a mulher do fluxo de sangue na casa dela, 12 anos ali, gastou tudo que tinha, trancada em casa, e ela ouviu falar de Jesus, e Jesus estava passando na frente da casa dela. Ela teve uma escolha: ou eu fico em casa com a minha doença, ou eu me arrisco a ser apedrejada, mas eu busco a minha cura, entre aspas. Ou eu morro em casa ou eu morro apedrejada, mas se eu tenho a chance de... E fala que quando ela chegou em Jesus, ela toca, né, na orla da roupa de Jesus. Jesus fala assim: alguém me tocou, eu percebi porque saiu de mim unção e entrou sobre ela. Recebe unção aquele que quer unção. Quantos querem unção neste dia?